Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Mantovani, aqui nos nossos vídeos semanais sobre desenvolvimento pessoal. Já falamos sobre escuta fingida, escuta seletiva e até falamos sobre ignorar o que o outro fala, não escutando absolutamente nada. Esses são 3 níveis muito baixos de comunicação, o que pode gerar enormes conflitos para você, especialmente se você for uma liderança. Gera muito pouco resultado, baixo entendimento. E se você quer aprender a falar, o caminho natural é primeiro aprender a escutar, aprender a ouvir. E hoje vou contar um segredo para vocês. Vou falar de escuta atenta. Isso mesmo, escuta atenta. E para aprender como fazer a escuta atenta, eu quero pedir para que você faça a maior parte do esforço. Porque quem faz a maior parte do trabalho não é quem fala, não sou eu. É você que está me escutando. Você que escuta é que faz a maior parte do trabalho, é o que gasta mais energia para escutar, para entender o que eu estou falando. Então, hoje no Escuta Atenta eu vou contar um segredo. O que é essa escuta atenta? Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu cometi alguns erros de comunicação, cometi algumas falhas de comunicação e não aprendi cedo na vida a escutar. Na verdade, aprendi muito tarde e por não saber escutar bem, falhei várias vezes como liderança, como líder da minha empresa, da minha família, da minha equipe. E cometi esse erro, especialmente com pessoas que eu gosto muito, que eu respeito muito, justamente por não saber escutar. Eu li um livro que mudou a maneira como eu escutava. O livro é o livro do John Gray, chamado Homens são de Marte e Mulheres são de outro planeta, são de Vênus. Eu acreditava que homens e mulheres se comunicavam da mesma maneira. E o autor tem uma linha de raciocínio que diz o seguinte, mulheres se comunicam de uma forma única, e isso é bonito e é diverso, e os homens se comunicam de outra maneira, de uma maneira diferente. Isso também é bonito e diverso. Isso é diversidade humana. Eu não sabia disso e achava que homens e mulheres se comunicavam da mesma maneira. Uma passagem especial, ele comenta no livro sobre os problemas. Mulheres, especialmente quando têm um problema, gostam de compartilhar os problemas, gostam de falar sobre os seus problemas e muitas vezes floreiam, criam um cenário para explicar o problema, para contar e compartilhar os seus problemas. Os homens são completamente diferentes quando tem um problema. Os homens não gostam de falar sobre os seus problemas. Os homens se fecham. Os homens tentam resolver os seus problemas se isolando, ficando quieto, ficando afastado. Bem diferente da maneira como as mulheres se comunicam, especialmente quando tem problemas. Veja, um laboratório importante para praticar o escuta atenta é em casa, com a sua família. Como eu falei para vocês, eu não sabia escutar direito. E por muitas vezes, minha esposa, quando vinha contar um problema, vinha se comunicar comigo, ao invés de eu escutá-la atentamente, o meu cérebro, treinado como um cérebro masculino, ao invés de escutar enquanto ela falava o problema, o meu cérebro raciocinava na resposta, porque eu achava que se ela estivesse contando um problema para mim, o que ela queria era que eu resolvesse o problema. Isso é o jeito dos homens, não é o jeito das mulheres. Então, quando ela terminava, ou às vezes muito antes dela terminar de contar o problema, eu não estava escutando, eu estava raciocinando, meu cérebro estava processando o problema, e na primeira respirada que ela dava, eu interrompia e dizia, olha, faça isso, isso, isso. E fiz isso várias vezes, achando que eu estava me comunicando muito bem. Interrompia minha esposa, solucionava um problema para ela e eu encerrava a conversa. Eu vi que isso trouxe muitos problemas de relacionamento e demorou para eu entender que quando ela vinha contar um problema para mim, ela não queria que eu resolvesse o problema para ela. Ela só queria que eu escutasse o problema e não resolvesse o problema para ela, porque isso era um nível muito baixo de escuta. Eu tenho que escutar para compreender, eu tenho que escutar
não para solucionar o problema dela e dos outros, até porque as mulheres têm capacidade suficiente de resolver seus problemas sozinhas. Bom, fui procurar ajuda, fui procurar entender como praticar o escuta atenta. Eu sugiro que você faça isso em casa. Quando uma pessoa importante para você estiver falando, especialmente se ela estiver contando um problema para você, não a interrompa, não deixe o seu cérebro processar a resposta, não deixe o seu cérebro responder. Você não escuta para responder, você escuta para compreender. E como fazer isso? Quando essa pessoa estiver na sua frente, você estiver ouvindo, se concentre em olhar para ela, dar sinais de que você está entendendo, sinais não verbais de que você está entendendo, e não deixe o seu cérebro responder, não deixe a sua boca responder. Na verdade, fique calado, fique quieto. Lembra, quem escuta faz a parte mais difícil, e é difícil ficar quieto. Então, eu sugiro que você faça isso. Eu fiz essa experiência em uma das vezes que minha esposa veio contar um problema. Ela começou a contar o problema, e a história foi mais ou menos assim. Ela floreou, como o John Gray disse que ela faria sobre o problema, e eu balançando a cabeça para que ela tivesse noção de que eu estava acompanhando. Segurei o meu cérebro para não responder e nem para solucionar o problema para ela. Fiquei atento, balançando a cabeça, fiquei mudo, e ela começou a contar os seus problemas, começou a dizer os seus problemas. Isso é como se eu estivesse dando um ar psicológico para essa conversa. Antes de terminar a conversa, antes de terminar de explanar o problema, eu olhei para ela, o olho dela estava cheio de lágrimas. Ela estava com o olho cheio de lágrimas. Ela olhou bem para mim, me deu um abraço e falou assim: mas você é tão compreensivo, você é tão compreensivo. E eu pensei comigo: mas eu não falei nada, eu não fiz nada. E é exatamente isso, o segredo que eu quero contar para vocês. Praticar o escuta atenta gera um ar psicológico na conversa. E você não precisa fazer absolutamente nada. E por isso é mais difícil. Você só tem que escutar. Não com a intenção de responder, não com a intenção de solucionar o problema para os outros. Apenas com a intenção de entender, de escutar. Bem, eu sugiro que você pratique esta dica de hoje, o escuta atenta, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. E depois você me conta aqui nos comentários quais foram os resultados dessa experiência. Pratique a escuta atenta. Um forte abraço e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau!